Vimos até aqui que as atividades de Jesus demonstravam uma autoridade, demonstravam poder. E eram grandes as lutas do Senhor Jesus, grande a luta contra os demônios, contra os espíritos do mal. Aonde que Jesus ia buscar força, força física e força espiritual, especialmente força espiritual, para cumprir com o seu ministério. Vamos ver o livro de Marcos, o que ele nos esclarece. Marcos, capítulo 1, ainda estamos no capítulo 1, dos versos 35 até o verso 39. Tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e com os outros que com ele estavam. Tendo encontrado, lhes disseram: todos te buscam. Bom, vejam lá, Jesus tinha saído de perto dos discípulos, mas o que ele foi fazer? Foi para um lugar deserto, um lugar sozinho, para orar. A oração era o motor das ações de Jesus. Era com a oração que ele encontrava motivação para as suas obras. O verbo mostra aqui ações concluídas. Levantou, saiu e foi. Ações concluídas. O Senhor Jesus se levantou, saiu e foi. Mas o verbo que diz ali orava. Orava quer dizer assim, ele continuava em oração. É um verbo em andamento, um verbo ativo. Jesus estava orando e continuou orando. Jesus era um homem de oração. Muitas e muitas vezes nos evangelhos nós vemos indicando que Jesus orava. A oração era a fonte do poder do seu ministério. A oração era o combustível que movia Jesus. Vamos lá. Mas os discípulos encontraram e disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi para toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e deles expelindo demônios. Veja, os discípulos queriam que Jesus continuasse a sua obra em Cafarnaum. A obra que havia sido feita no sábado, muitos milagres, muitas expulsões de demônios, muitas curas. E eles queriam continuar ali, mas Jesus sabia que ele não devia ficar limitado a um lugar. Ele tinha que ir, ele diz assim: é para isso que eu vim, para ir às povoações vizinhas, para ir àquele povo, a maior abrangência geográfica possível. O Evangelho de Lucas também fala sobre a vida de oração de Jesus. Veja Lucas capítulo 6, verso 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte e orava, e passou a noite em oração a Deus. Passou a noite em oração a Deus. Como têm sido as nossas orações, irmãos? Será que as nossas orações têm sido repetições que fazemos todas as vezes, e quando percebemos, já repetimos como uma reza? São meras repetições. Ao separar-se dos outros para orar e buscar a Deus em oração, o Senhor Jesus estava ensinando a importância da oração pessoal. Jesus precisava orar. Jesus precisava orar sozinho. Jesus precisava orar também junto com seus discípulos. Nós vamos ver isso ainda neste trimestre. Mas veja lá, irmãos, o Senhor Jesus estava nos ensinando a nos separar para orar. Veja um texto de Ellen White, um texto clássico de Ellen White sobre a oração. A oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Não que isso seja necessário para que Deus saiba quem somos, mas para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus descer do céu até nós, mas nos eleva até Ele. Sabe, irmãos, na verdade Deus sabe todas as coisas, então não precisaríamos falar a Ele das nossas necessidades, dos nossos problemas, dos nossos louvores. Ele sabe todas as coisas. Mas não é para motivar a Deus que nós oramos, é para motivar a nós mesmos. É esse texto de Ellen White falando sobre a oração. Os discípulos encontraram a Jesus e queriam continuar a experiência de milagres do dia anterior. Jesus, porém, tinha outros planos, como vimos aqui.
ampliar a atuação em novas áreas, povoações, na vizinhança, na Galileia. Nossa necessidade vital, irmãos, nossa necessidade vital, nosso alimento espiritual também é a oração. Se o Senhor Jesus necessitava de oração, se o Senhor Jesus necessitava despender tempo orando, separar tempo para a oração, ainda mais nós, irmãos, ainda mais nós que precisamos. Veja a pergunta da nossa lição. Se o próprio Jesus precisou dedicar tanto tempo à oração, o que dizer de nós? O que exemplo Jesus nos ensina? Jesus nos ensina a buscar a Deus em oração, a buscar poder em oração, a buscar esperança em oração, a buscar sabedoria em oração. Orar a Deus segundo as nossas necessidades, em busca de poder espiritual. E eu quero concluir com um versinho, irmãos, que aprendi desde criança, desde muito pequeno. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Sem oração não pode haver poder. Portanto, irmãos, é indispensável a oração para que possamos obter poder. Sem oração não pode haver poder. Deus nos abençoe para que nós sejamos homens e mulheres de oração. Homens e mulheres que separem tempo para buscar a Deus em oração, em busca de poder, em busca de saúde espiritual. Deus abençoe a cada um de nós.